Olá, meus amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. E aí, estão animados para a trilha Ensino da Contabilidade? Mais uma metodologia ativa, essa aqui, que pode até estimular a iniciação científica. Muito interessante. Você já ouviu falar numa técnica escrita científica por meio de diagrama? Vamos ver como é que funciona? Bom, é o seguinte, o conceito, a estratégia, né, dessa técnica, ela tem como objetivo auxiliar os acadêmicos no processo de organização e de desencadeamento de ideias, ok? Então, vamos lá. Competências que nós vamos desenvolver dos nossos alunos, as competências de organização e planejamento da escrita. Então, eles vão aprender a organizar e planejar a escrita. Como funciona? Qual é a sequência didática dessa técnica? Bom, quando tiver uma temática e um problema bem definido, então isso é preciso ser trabalhado antes, né? O professor tem que pensar junto com os alunos, definir bem essa temática e um problema. Então, o professor deve entregar ao aluno uma folha, preferencialmente em A3, ok? E nessa folha vai ter um diagrama em forma de pirâmide, ok? Com, no mínimo, 6 divisões, sem nada escrito, e ele vai entregar post-its coloridos. Então, uma folha A3, pirâmides em 6 divisões, sem nada escrito, e post-its coloridos. O aluno deve iniciar pelo topo da pirâmide, inserindo em um post-it um título, ainda que provisório, para que com isso ele consiga situar o restante do planejamento. Então, por exemplo, impairment, ou verificação da aplicabilidade do impairment nas empresas brasileiras. Na segunda parte, o acadêmico insere as principais ideias que compõem a introdução, né? Como, qual é o objetivo disso que ele vai escrever, qual a metodologia, qual a justificativa, né? Se quiser pode colocar resultados preliminares, né? Então, ele vai colocar isso na sequência, na segunda linha, né? Então, nessa fase, ele pode usar 3 post-its diferentes para ajudar na organização. E é importante lembrar que cada ideia deve corresponder a pelo menos um parágrafo, tá? Cada ideia, pelo menos um parágrafo. Na terceira, quarta e quinta, caso seja até necessário, partes, né? Elas correspondem à seção do texto. Então, o aluno deve inserir os títulos para cada seção que deve compor o artigo, né? Então, o impairment, surgimento do impairment, enfim, seria os títulos de um possível referencial teórico, né? Então, eles vão inserir os títulos para cada seção que vai compor o artigo. As seções devem ajudar a responder o problema principal. Para cada seção ou subtítulo, o acadêmico escreve um parágrafo sobre a principal ideia que ele pretende abordar. Então, escreveu o título e um parágrafo. E na base da pirâmide, que é a sexta, o aluno escreve as considerações finais ou conclusão do artigo, apontando alguma alternativa para a resolução do problema. Então, veja que na base ele coloca o título do trabalho em cima, né, quer dizer, no topo da pirâmide. Na segunda linha, ele vai colocar em 3 post-its os elementos de objetivo, problema, né, objetivo, problema e metodologia, né? Nas linhas de baixo, ele vai fazer como se fosse o referencial teórico, né, os principais títulos e um parágrafo para cada. E na última, na base da pirâmide, ele vai escrever as considerações finais. Então, com o diagrama pronto, o professor vai verificar a compreensão do aluno sobre o seu texto. E com isso, ele pode fazer as interferências necessárias e mais assertivas no que diz respeito à produção do artigo. Então, ali que o professor vai corrigir, vai interpelar, vai ajustar a produção desse artigo. Ali é possível ver claramente o encadeamento das ideias, né? E se elas estão numa lógica ou não. Bom, o uso do post-it facilita a correção do professor, né?
pois ele pode tirar um post-it que ele acha que está inadequado e colocar outro no local. Pode inserir, excluir ideias, auxiliando o aluno nesse processo da escrita científica. E é isso, pessoal. Essa é uma técnica bastante interessante, estimula também a iniciação científica, né? Ensina o aluno a concatenar suas ideias aí e a planejar uma escrita. E essa técnica está aí no livro A Sala de Aula Inovadora, de Camargo e Dauros, né, da editora Penso e Uniamérica. Também fica a dica, esse livro é muito bom e tem muitas coisas que nós estamos utilizando dele aqui para passar para vocês, mas o livro tem muito mais técnicas aí para vocês aproveitarem, ok? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Se tiverem, deixa um like aí para a gente, ativa o sininho para receber notificações. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até mais!